Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E essa semana estamos falando sobre a questão de quando fugir não é resposta. O que é fugir? Aqui, no caso de Davi, era não acreditar que Deus tinha dado o reino a ele, então ele precisava simplesmente sair fora. Por quê? Porque Saul estava atrás dele. Uma coisa bem demoníaca, né? Porque Davi sabia que o reino tinha sido dado a ele e agora tinha um rei lá, não dá para ter dois. Davi vai passar quase 20 anos, ou um pouco mais talvez, entre o momento que ele foi instituído Deus, instituído rei sobre Israel, até o ponto que ele realmente toma a posição de rei. E ele acreditou. Enquanto esses 20 anos estavam passando, imagine você e eu, né, nós aqui, esperando Deus dar uma resposta. E a resposta não vem, pelo contrário, vem chama, vem calor, vem fogueira, vem pressão, vem situações diferentes daquela que eu esperava. E aí, foge ou não foge? Quer dizer, muda, né? Você é um cristão, você está tentando fazer a coisa certa e tal. E aí surgem as tentações, o pecado, a chance de fazer coisas erradas, abandonar a igreja, porque agora a sociedade não confia mais na igreja, porque os crentes são larápios tanto quanto qualquer outro. E aí você fala, então pare, né? Eu não vou ser mais crente, não. Na verdade, eu nunca fui. Né? E eu já ouvi isso, infelizmente. Então, esse é o conflito que Davi está passando, que talvez você esteja passando, ou vai passar, porque isso vai me chamar a atenção. Eu espero que você esteja maduro o suficiente para entender que quando fugir não é a resposta, você pode confiar em Deus. Mas a pergunta é exatamente essa. Quando fugir não é a resposta, se você pode confiar em Deus, quais as razões que Davi tinha para confiar em Deus? Porque as razões de Davi devem ser as suas e as minhas também, né? Ele vai dizendo aqui no verso 7 do capítulo 11, porque o Senhor é justo. Então, se o Senhor é justo, quando é que a justiça se estabelece? Né? Se não é nessa terra, embora a Bíblia diz que se você fez aqui, você paga aqui, eu não sei exatamente qual é a proporção do pagamento, né? Mas a justiça, ela vai envolver a vida eterna, não essa vida terrena que termina, né? Eu acho que nem todos verão a justiça de Deus, nós não veremos a justiça de Deus da maneira completa enquanto vivos num mundo que jaz no maligno, infelizmente, né? Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça e não vai inocentar o culpado nem culpará o inocente. Nessa dinâmica dos donos do mundo, né? Desses que estão sendo usados, a injustiça, então, ela fica toda bonitona. Né? Às vezes, aqueles que foram chamados para fazer justiça por nós, os juízes, né? Eles estão também manchados de corrupção. E Davi via isso acontecendo no tempo dele, e certamente nós vemos acontecendo aqui. ah, os tribunais acabam se tornando braço de violência. Mas com Deus não, né? Com Deus não. E lembra, a justiça de Deus não é uma balança, tá certo? Ó, a balança é o que pesa mais, é o que vai condenar. Não é o caso. A ação divina, ela não está ligada a uma balança, né? Para as pessoas não ficarem tentando aí acompanhar no final, né? Eu sei que muitas pessoas estavam fazendo isso, por exemplo, com a aposentadoria, né? Então, era olhado os últimos 10 anos ou 5 anos, não lembro. Para poder definir a aposentadoria, todo mundo fazia, né, aquelas contribuições bem pequenas, e nos últimos 10 anos, 5 anos, ela dava aquela, né, turbinada para ter
uma bela de uma aposentadoria. Hoje não é mais assim, uma anotação de tudo que você contribuiu durante todo o tempo quanto você contribuiu, dividido pelos meses que você contribuiu, ponto. Né? Então, nós precisamos entender isso, que por mais que você e eu estejamos tentando adivinhar a justiça de Deus, não é possível. A vida de Davi é um troço muito interessante, a gente viu a vida de José também, né? Porque às vezes você está achando que você está na pior e você não está. Você está passando por um momento de crescimento, de maturidade. Até para que outros vejam isso e se fortaleçam. Entende? Quando eu olho para a vida de Davi e vejo Davi esperando 20 anos, e não só esperando, vou sentar aqui, vou esperar, não é isso. Ele está sofrendo durante 20 anos toda a pressão que poderia sofrer, e toda a corrupção que ele podia ter, e toda a injustiça que ele poderia sofrer, vivendo nos morros, vivendo nas cavernas para não ser morto. Agora, João fala assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João capítulo 3. Então, depois de dizer tudo isso, aqueles que aconselharam, né, Davi a fugir, eles têm que ouvir uma resposta de Deus na boca de Davi. Eu não preciso fugir, eu posso confiar no Deus Todo-Poderoso. Irmão, eu não sei o que você está passando, não sei qual a dinâmica, qual a pressão, mas uma coisa eu sei, Deus há de recompensá-lo na medida do seu amor e da sua fé. É interessante pensar assim. Deus não vai te pagar a sua fé. A recompensa é a própria manifestação da fé. Por quê? Porque todo e qualquer trabalho, por menor que seja, é digno de alguma recompensa. E Deus, para manifestar o seu grande amor, ele recompensará cada um segundo as suas obras, promessa dele. Promessa! Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, condenação definitiva e sem apelação e sem conversa. O que vai acontecer é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o resgate do paraíso, é a vida eterna com Deus. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, não haverá choro nem ranger de dentes. Aleluia! Então, para nós que estamos vivendo nesse mundo, nesse momento, eu preciso dessa dinâmica clara para que eu não vá mudando de lado conforme as situações vão acontecendo. Porque Deus está preparando o melhor para você. E não estou fazendo aqui acepção de ninguém. Mas isso não quer dizer que você possa viver de qualquer jeito, entende? Deus está preparando o seu melhor para mim, então eu vou chutar o balde. Não. O melhor para você é dentro do que Ele está te ensinando a ser. E cada vez que você passa um ponto, Ele vai te abençoando mais e mais, até que Ele te resgate para si próprio. O perverso recebe um salário ilusório, né? Ele vai ter tudo de bom e tudo que esse mundo pode dar. Mas o que semeia a justiça, esse sim terá a recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Provérbios 11 diz assim:
Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Provérbios 11, 18 a 20. Não precisa fugir. Você pode confiar em Deus. Confie. Enquanto esse processo de confiança vai se estabelecendo na sua vida, enquanto isso vai se materializando nas suas ações, nos seus pensamentos, Deus está trabalhando. Deixa Deus trabalhar e viva aquilo que Deus tem para você e para o seu crescimento. Em nome de Jesus. Amém e amém.